Senhor presidente, demais vereadores da casa, plateia, imprensa, boa tarde. De antemão, gostaria de me solidarizar aqui com a vereadora Cassi, com todos os povos indígenas da região, referente ao episódio acontecido na BR, que até o momento ainda não sabemos quais são os fatores motivadores do episódio. E, ao mesmo tempo, gostaria de solicitar do governo do estado do Maranhão que desenvolvesse políticas públicas para os povos indígenas da regional de Barra do Corda, voltadas para a educação, para a saúde, políticas públicas no sentido de mitigar esses conflitos acontecidos na BR. É importante ressaltar, né, a gente sair da casa, como já dizia Saramago, é preciso sair de casa para poder a gente se ver, se olhar, né? Ninguém consegue se ver no seu próprio lugar social. E aqui eu gostaria de frisar só a questão da realidade dos povos indígenas. No ano da descoberta do Brasil, em 1500, nós tínhamos uma população indígena de 8 milhões de pessoas na data da descoberta do Brasil. Portugal, a essa época, tinha uma população de 1 milhão, a Europa tinha 80 milhões, e o IBGE, atualmente, o IBGE de 2010, aponta que existe 305 povos indígenas, um total de 896 mil pessoas, né? 896.917 pessoas, onde 324.834 vivem no perímetro urbano e 572.083 pessoas no perímetro rural. E é importante sair de casa, da nossa casa, do nosso lugar social, para a gente também refletir sobre essas questões, porque na época da descoberta do Brasil, com uma população de 8 milhões de habitantes, se comparados com a atual população de 896 mil, nós tivemos uma redução da população indígena brasileira de cerca de 112%, uma queda abrupta. É claro que isso reflete também a forma como o Brasil foi descoberto, foi colonizado, uma forma predatória de dizimar os povos indígenas, que nós somos remanescentes dos descobridores do Brasil, que fizemos essa miscigenação, e às vezes a gente se acha, né, a gente vê um conflito na BR-226, e a gente acha que só os não índios que estão sendo penalizados. Mas durante toda a história do Brasil, os povos indígenas foram massacrados pelas políticas públicas brasileiras, tribos foram simplesmente dizimadas, extintas do nosso país. E aí a gente, do nosso lugar social de não índio, vendo nos grupos, né, a mesma coisa a gente analisar os negros brasileiros, que tiveram 388 anos de escravidão, e aí a gente se analisar do lugar do não índio, do não negro, do branco, né? Então, às vezes a gente pensa que a gente é que está sendo mais marginalizado e essas minorias ignoradas. É claro que nós não podemos justificar nenhum tipo de ilícito com essas formas de exclusão, de discriminação. Mas nós precisamos, o povo maranhense indígena, ele precisa de mais cuidado, de mais atenção, de políticas públicas que conduzam os povos indígenas a uma educação de qualidade, a uma saúde de qualidade, a uma agricultura familiar, onde eles possam ser sustentáveis, onde eles possam desenvolver a agricultura, a pecuária, a criação de frangos, de peixes, né? Então é importante a gente ter esse olhar que só se combate as desigualdades sociais oferecendo melhores condições de vida, melhores oportunidades a essas pessoas. Que violência só gera violência, desigualdade só gera desigualdade. Então eu queria deixar essa reflexão aqui a todo o povo de Barra do Corda,
e antes de emitir qualquer opinião, se colocar no lugar social dessas pessoas, dos índios, dos negros, das prostitutas, dos quilombolas, dos LGBTs, dessas pessoas que ainda são ignoradas pelas políticas públicas brasileiras, né? Então, eu acho que é importante a gente se colocar no lugar social. Eu sei que é muito cômodo a gente falar, porque você não se utiliza daquele espaço, daquele tráfego terrestre, mas é importante a gente se colocar no lugar desses povos e saber o quanto eles foram marginalizados e saber que nós, por exemplo, os professores, quando queremos ser ouvidos, percebidos, nós fazemos greves, paralisações, queimamos pneus, né? Até os policiais fazem greves, manifestações, e é uma forma de ser visto, de ser ouvido. E aí a gente precisa também pensar como é que um povo esquecido socialmente pelo povo brasileiro, pelos políticos brasileiros, pela política brasileira, que outra forma poderia fazer para chamar a atenção, né? Principalmente no momento de dor, de sofrimento, não se sabe as reais causas dessa morte, a polícia está a investigar, mas eu queria trazer essas indagações, esses questionamentos a todos nós barracordenses, que falamos em direitos humanos, mas temos raiva dos direitos humanos. E aí, vereador Aurélio, o artigo 5º da Constituição brasileira, que fala dos direitos e das garantias fundamentais, no seu inciso 3º, né, diz que ninguém será submetido à tortura, nem tratamento desumano ou degradante. E aí a gente pensa que é só para o não índio, que é para não sofrer a tortura, né? Todos os povos, todas as pessoas, independentemente do que cometerem, devem ter um tratamento digno, porque pertence à família humana, né? Deve ter dignidade humana, até mesmo quando comete um crime. Quando a gente comete um crime, deve ser tratado com dignidade. Então eu queria trazer essa reflexão para todos nós. E queria falar também aqui, eu estive falando com o nosso presidente Gil Lopes, ele disse que na próxima sessão será votada a LDO com as devidas adequações e também as emendas em relação ao concurso público. Tive um momento com o secretário Renilton e a secretária de saúde também, com o secretário Odaí, e esperamos que avancemos nesses diálogos, nessas conversas. Gostaria também de lembrar que nós temos a caravana, mais um momento de caravana, de movimento da oposição do Muda Barra do Corda, que o vereador Ariano já anunciou, do Cacau e do Capim. E na sexta-feira também vamos estar na chácara do nosso colega, companheiro Marcos Almeida, conversando com a juventude de Barra do Corda, tendo esse momento para diálogo, para conversar sobre as políticas para 2020. Então, é importante a gente pensar nesse cenário para 2020 e pensar em políticas para Barra do Corda, mas ao mesmo tempo não deixar de frisar as situações atuais. Gostaria também de parabenizar aí o prefeito Eric Costa aí, com esse projeto do Executivo, para um projeto relevante, bastante relevante, embora poderia ser despertada essa curiosidade, essa vontade bem mais precocemente, mas mais antes tarde do que nunca. Então, gostaria de parabenizar o prefeito por essa iniciativa de criar uma lei para vedar a caíma de ter práticas abusivas quando não cumpre, né, com os serviços adequados para a população de Barra do Corda. Então, gostaria de agradecer a todos pela atenção e uma boa tarde.